vamos começar a parte mais legal de todas para mim, porque é a parte que vai transformar o nosso ursinho em um verdadeiro ursinho, que é a parte do focinho. Na aula de hoje nós vamos aprender, como cada aula a gente está aprendendo uma técnica diferente de amigurumi, e na aula de hoje nós vamos aprender a fazer uma peça oval. Você vê que essa peça não é uma peça redonda. Nós vamos aprender também a bordar o focinho, e você vê que esse focinho tem um bordado diferente, um bordado bem típico de focinho mesmo, ele tem a entrada aqui, ó. E também nós vamos aprender a costurar esse focinho. E, além disso, essa parte de baixo aqui, que vai dar um detalhe muito especial, essa boquinha de manha mesmo, que dá essa carinha de soninho no nosso Guto. Então vamos lá, vou deixar o Guto aqui do lado esperando pela boca dele, pelo fuço dele. Então hoje nós vamos fazer o fuço, que é a parte toda inteira, o focinho, que é o bordado, e a costura. Então a aula de hoje tem muita coisa. Vamos começar então. Então vamos lá. Diferente da esfera, nós não vamos começar com um anel mágico, a gente começa com correntinhas. Então vamos lá. O que eu vou fazer primeiro? Vou fazer a correntinha. Eu faço aqui um ponto corrediço, né? Um nó corrediço, que é um nó que se desfaz, tá? Então, eu viro aqui, faço um X assim, bem simples, ó. Faço um X aqui e passo a minha ponta maior aqui por dentro. Simples, não tem segredo nenhum. O importante é que ele corra aqui na sua agulha, tá bom? E agora, nós vamos fazer 8 correntinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 correntinhas. A gente vai pular a última correntinha e nós vamos começar a trabalhar na próxima correntinha depois da última. Mas o segredo para deixar esse início fechadinho é, ao invés de você pegar apenas uma alcinha assim, você vai pegar essa alcinha e mais essa alcinha de trás. Cada correntinha tem 2 alcinhas na frente. Deixa eu chegar mais perto para ver se consegue enxergar bem. Cada correntinha tem 2 alcinhas aqui na frente e uma aqui atrás. Tá vendo que tem uma atrás, uma bem pequenininha escondida? E a gente quase nunca usa essa correntinha aqui. Mas nesse caso, para deixar ele fechadinho, a gente vai usar agora. Então, a gente vai pular um ponto e a gente vai pegar essa alcinha de cima e mais essa alcinha de trás, certo? Basicamente, você vai excluir a alcinha de baixo. Então, se tem 3 alcinhas, vai ficar 2 para cima e uma para baixo. Isso vai evitar que o seu trabalho tenha um buraquinho aqui no meio, tá bom? Agora, nós vamos fazer ponto baixo nos próximos 6 pontos. Então, eu fiz aqui 1 e aí eu continuo aqui, ó. Como que eu faço para ficar mais fácil pegar as 2 correntinhas? Eu pego como se eu fosse trabalhar com a correntinha de baixo, com a alcinha de baixo, porque é mais fácil excluir uma do que pegar 2. Então, eu pego aqui como se eu fosse fazer na correntinha de baixo, mas eu trabalho para cima. Então, eu acabo pegando aqui as 2 correntinhas que sobraram. Então, eu vou fazer para cima. Essa é uma técnica que eu uso para facilitar. Então, 2 pontos, ó, excluo a alcinha de baixo, e já tem 2 alcinhas aqui para cima. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, nessa última correntinha, nós vamos fazer 3 pontos, ou seja, um aumento triplo. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Nós fazendo da mesma forma, tá? Pegando 2 alcinhas. Olha só, 3 pontos nesse mesmo ponto. Um ponto, mais um ponto, vou passar o fio aqui em cima do nó, porque esses 3 pontos vai fazer o trabalho arrodear a peça. Olha só, ele rodeou aqui, fazendo o oval que a gente quer. E agora a gente vai trabalhar com a alcinha que sobrou. A gente trabalhou com 2 alcinhas aqui em cima e agora sim a gente vai trabalhar com essa alcinha que sobrou, fazendo 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5.
E aqui no último, a gente vai fazer um aumento. Ponto e aumento. Terminamos a primeira volta. Agora vamos para a segunda volta. Vou colocar o marcador no próximo ponto. Mas no próximo ponto a gente já vai fazer um aumento. No primeiro ponto aqui da volta 2. Então, eu faço aqui um ponto, coloco o marcador e faço o aumento agora. Fiz o ponto e mais um ponto. Agora, vou fazer 5 pontos baixos. 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora nós vamos fazer 3 aumentos. Não é um aumento triplo, são 3 aumentos. Então, vem aqui um aumento, no próximo ponto, mais um aumento, e no próximo ponto, mais um aumento. Ou seja, 2 pontos em cada ponto. Agora, nós vamos fazer 5 pontos baixos novamente. 1, 2, 3, 4, 5 e agora 2 aumentos. Um aumento e outro aumento, ou seja, aumento nos próximos 2 pontos. Agora, tiramos o marcador e vamos para a volta número 3. Tá vendo como a peça tá ficando oval? Olha só. Agora, nós vamos para a volta número 3. Na volta número 3, a gente vai fazer um ponto e um aumento. E agora, 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, um ponto e um aumento 3 vezes. Um ponto, um aumento. De novo, um ponto, um aumento. De novo, um ponto e um aumento. Agora, nós vamos fazer 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora, um ponto e um aumento 2 vezes. Um ponto, aumento. Um ponto e aumento. Pronto. O tamanho do nosso focinho já está pronto. Agora, nós vamos fazer 3 voltas com ponto baixo em toda a volta. Da mesma forma que a gente fez com a peça esférica, com a esfera, esse redondinho aqui. A gente vai simplesmente fazer ponto sobre ponto, ponto sobre ponto. Da volta 4, 5 e 6, ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Terminei aqui a volta número 6 e tá pronto o meu focinho. Meu fuço, na verdade. Então, agora, eu vou cortar deixando uma ponta bem grande, um pouco maior do que 30 centímetros, pra gente poder costurar. Mais ou menos uns 40 centímetros, tá? E aí, eu tiro o fio aqui do ponto. Posso também tirar o meu marcador. Agora, a gente vai ter 2 opções. Ou bordar o nariz, como eu fiz aqui, ou você pode colocar um nariz com trava de segurança, um focinho com trava de segurança. Porém, é muito importante que o focinho tenha o tamanho certo. Por exemplo, esse focinho aqui, quando eu coloco, ele se perde no meio do fuço. Olha só, eu achei um focinho muito pequeno. O que eu tenho aqui é um focinho pequeno, eu não gostei, tá? Então, eu não usaria esse focinho. Eu usaria se eu tivesse um número ou 2 números maior. Então, eu vou optar por não usar. Mas se você tiver um focinho aí na sua casa que você gosta e que você gostou do tamanho, você pode colocar ele agora, porque você vai precisar colocar a trava de segurança aqui no fundo e depois a gente costura. Como eu vou fazer o focinho bordado, primeiro a gente vai costurar e só depois a gente vai bordar. Por quê? Porque se ele ficar um pouquinho para lá ou um pouquinho para cá, não tem problema, porque a gente vai fazer o bordado no lugar certo.
ok? Então, se você for usar o focinho com a trava, coloca antes de costurar. Mas se você for usar o focinho bordado, a gente vai fazer depois, ok? Para essa fase, para costurar, a gente vai precisar de alfinetes. Não tente fazer isso sem alfinete, tá? Ou tente também, né? Você que sabe. Mas por que eu falo para colocar o alfinete? Porque quando você tá costurando, muitas vezes o focinho sai do lugar. Então, conforme você vai fazendo ponto, ele vai afastando, afastando. Quando termina a costura, o focinho tá assim, atravessado. Aí não vai ficar legal, não vai ficar profissional e por isso não vai ficar lucrativo. Lembrando que a gente faz um trabalho artesanal, um trabalho bonito, um trabalho feito à mão e que as pessoas gostam disso, mas também tem que ser um trabalho profissional, um trabalho bonito, com um acabamento bem feito. Por isso a gente vai caprichar nessa parte. Então vamos lá? O que nós vamos fazer? Nós vamos alinhar aqui, ó, por essa linha que a gente deixou aqui, uma volta abaixo dos olhos. Então a gente colocou aqui nesse aqui dos olhos, nessa volta. Então a gente vai costurar uma volta abaixo dos olhos. Poderia ser aqui também. Ó, esse aqui a gente colocou uma volta abaixo dos olhos, mas poderia ser na mesma altura dos olhos também. Mas eu vou seguir aqui, vou fazer da mesma forma que a gente fez. Então eu coloco aqui a linha, deixo bem alinhado. Virar aqui, bastante cuidado nessa parte para deixar bem no meio dos olhos e retinho a linha. E o primeiro lugar que você vai prender vai ser aqui em cima, porque essa é a parte mais importante de todas. Aqui em cima é a parte mais importante de todas, é o que vai definir aqui a lateral. E agora eu venho prendendo aqui na lateral de cima, dou uma puxadinha aqui para ficar mais aqui na lateral. Vou colocar na mesma distância aqui também. Olha só. E vamos colocar embaixo também. Vamos prender embaixo também. E aí, na hora que a gente estiver costurando, não vamos deixar correr. Não vamos deixar o ponto correr. E aqui no meio, a gente vai colocar a boquinha. Então, aqui no meio, a gente vai dar uma levantadinha, tá? Então, a gente vai prender um pouquinho pra cima aqui no meio. Aqui a gente vai costurar mais embaixo e aqui a gente sobe um pouquinho, ok? Então, a gente vai deixar aqui mais ou menos 3 linhas visíveis depois da costura, tá? 3 linhas aqui visíveis de pescoço, de pescoço mesmo. Agora que você já alinhou, olha só, tá pronto. Ju, eu quero deixar um pouquinho mais pra cima. Aí você tira o alfinete e coloca. Esse é o momento de você modelar o seu focinho onde você quer que ele fique, o seu fuço, na verdade. Se você quiser ele mais na lateral, puxa mais um pouquinho e coloca o grama. Se quer ele menos na lateral, puxa e coloca o alfinete. Esse é o momento de você modelar aqui e pode deixar sem enchimento, tá bom? Aí agora é só costurar. E a gente vai fazer uma costura diferente da que a gente fez na orelha e no braço. Essas costuras aqui eram costuras pinçadas. Essa que a gente vai fazer agora é uma costura invisível, que dá um acabamento maravilhoso. Vou mostrar pra vocês. E é bem simples de fazer. Qual é a diferença da costura invisível para a costura pinçada? A costura pinçada, a gente pegava no corpo, assim, atravessando, não é mesmo? Só que como a gente fez aqui na lateral, a gente pegava assim. Aqui a gente vai pegar seguindo o desenho do focinho. Isso continua a mesma coisa. A diferença é que aqui na orelha e no braço a gente pegava de dentro para fora. E na costura invisível a gente não vai pegar de dentro para fora. A gente vai pegar o corpo do ponto. Então a gente vai entrar aqui de fora para dentro e a gente sai aqui de dentro para fora. Então a gente vai pegar o corpo do ponto aqui, ó. Ok? De novo, a gente não vai pegar o ponto de dentro para fora assim. A gente vai pegar ele como se a gente tivesse com um anzol passando por aqui. Ao invés de pegar a cabeça do ponto aqui, né, que essas duas alcinhas formam a cabeça do ponto, a gente vai pegar o corpo do ponto, que é essa parte aqui. Olha só, a gente vai pegar na lateral do ponto, a gente não vai pegar a cabeça do ponto. Ok? Então, vamos lá. E aquela dica que eu dei na orelha de não pular nenhum ponto. Isso é extremamente importante, ok? A costura profissional, ela não pode pular nenhum ponto. Então, eu venho aqui, insiro aqui o primeiro ponto e agora eu vou começar a costura, ó.
Insiro aqui na lateral, de fora para dentro, e saio de dentro para fora, pegando o corpo do ponto, não pegando a cabeça, ok? E aí eu puxo e volto no mesmo ponto aqui que eu entrei. Olha só, o ponto tá saindo aqui, eu volto aqui no mesmo ponto e agora eu vou pro próximo ponto. Puxo, não precisa puxar muito forte, mas tem que puxar um pouquinho. E agora eu venho aqui no outro ponto, no próximo ponto, sem pular nenhum ponto. Muita atenção. Entro no mesmo buraco que eu saí e venho aqui para baixo para o próximo ponto, fazendo o desenho, seguindo o desenho aqui do fuço. Já posso tirar esse alfinete, vejo aqui para não pular nenhum ponto, de fora para dentro e de dentro para fora, pegando o corpo do ponto. Puxo, procuro aqui aonde está o mesmo ponto que eu entrei e venho aqui, próximo. Olha só, puxo. De novo, próximo ponto, sem pular nenhum ponto, nem do corpo e nem do focinho. Olha como vai ficando. Você não vai ver a costura vai ficar invisível. Sem pular nenhum ponto, vou pegando aqui. Eu posso tirar o alfinete. Conforme você chega no alfinete, você vai tirando o alfinete. Vejo onde está o último ponto, tá aqui. Ó. O que vai acontecendo é que essa ponta aqui, essa cabeça do ponto, ela vai entrando para dentro. Por isso que ela fica uma costura invisível, porque você não vai ver a cabeça do ponto. E aí fica muito legal, muito profissional. Aqui você vai seguir reto até chegar lá do outro lado, no outro olho. Vai vendo aqui se o focinho tá ficando reto. Essa parte de cima é que vai determinar se o focinho tá reto ou não. E aí dá tempo de você desmanchar. Se não tiver ficado reto, você vai subindo aqui e desmanchando, tá bom? Então, ó, muito cuidado aqui para ver onde que tá o próximo ponto, para você não pular. Olha só, afofa aqui para ver se tá ficando reto e tá ficando bem retinho. Continua na mesma pegada, sem pular nenhum ponto. E agora você vai fazer o mesmo desenho que tem aqui desse lado. Você vai medir a mesma distância aqui que você deixou do olho para você deixar nesse outro olho também, tá? Essa mesma distância aqui do focinho pro olho. Você vai sentindo aí e aquele mesmo esquema, sem pular nenhum ponto. Vai vendo aqui, ó. Vai vendo aqui como que tá o desenho para você ir repetindo aqui também. Precisar fazer uma desmanchada, faça, não precisa ficar limitado, tá? Aqui embaixo eu ainda tô com meus alfinetes, olha só. Ó, retinho aqui. Aqui embaixo eu ainda tô com meus alfinetes e não vou tirar até chegar lá perto. Olha como tá ficando a costura. Olha aqui. Totalmente invisível, parece que ele foi tecido junto com a cabeça, ok? E essa é a nossa intenção mesmo. Qual que é o grande segredo? Não pular nenhum ponto e ir pinçando aqui, na verdade, enganchando como um gancho de um anzol, enganchando o ponto que a gente quer deixar invisível. Vamos seguindo o desenho do alfinete que a gente escolheu no início.
Olha só, eu não esqueci do enchimento ainda, a gente já vai colocar o enchimento. Mas quando a gente chegar nesse ponto do meio, a gente vai prender ele um pontinho acima aqui, uma voltinha acima, ok? Então aqui eu venho uma volta acima, que é pra gente fazer o detalhe do focinho. Então eu venho aqui uma voltinha pra cima, só para prender o ponto do meio. E venho aqui e volto para a volta de baixo, deixando aqui 3 voltas de pescoço. Então vai ser só uma levantadinha aqui e a gente já volta pro ponto de baixo. E agora eu já posso colocar o enchimento, tá vendo que agora tem um buraquinho aqui para colocar o enchimento? É uma boa hora para colocar o enchimento sem que o enchimento atrapalhe o nosso trabalho. Vamos pegar de pouquinho em pouquinho pra gente ir sentindo. Vai colocando primeiro aqui do lado, não coloca muito, mas não coloca pouco. Vai sentindo quanto é suficiente. Colocou aqui, agora eu vou colocar aqui em cima. Olha só. Vai modelando aqui, colocando o enchimento no lugar que você quer que fique. Lembra de colocar aqui embaixo também, aonde você está trabalhando agora. Sente aqui se tá firme. Não, quero mais um pouquinho. Então, coloca mais um pouquinho. Pronto. Olha. Tá vendo que tá retinho aqui? Retinho. Então, vamos lá. Agora, a gente vai continuar a costura pra gente finalizar. E aí o alfinete ajuda a gente a chegar no lugar certo. Quem nunca aqui começou a fazer uma costura e quando terminou ela estava num lugar completamente diferente. E aqui eu faço o meu último ponto. Olha como ficou. Vou pegar aqui o meu último ponto e levo aqui para dentro. E agora eu faço um arremate. Sai um pouquinho de enchimento aqui. Colocar ele para dentro, para não marcar. Prontinho. E agora é só fazer o arremate. E esconder o fio. E olha como que ficou a costura invisível. Ficou invisível. Tá vendo? Parece que foi feita já tecida junto aqui, meu amigurumi. Agora você dá aquela amassadinha que a gente já aprendeu para deixar ele no lugar. Esse focinho já tá muito legal, mas nós vamos deixar ele ainda mais legal. Vou usar esse fio aqui, para não desperdiçar, eu vou usar ele nesse próximo passo que a gente vai fazer já já. Vou deixar ele aqui separado, os dois pontos, as duas pontas, na verdade. Olha. Prontinho. Então agora nós vamos fazer o bordado. Aqui no meu ursinho branco, eu fiz um bordado marrom. Como esse aqui já é marrom, eu vou fazer um bordado preto, tá? Porque o marrom fica mais delicado ali, mas aqui a gente vai precisar de uma cor mais forte. Como essa peça é uma peça grande e o fio que eu tenho aqui é o fio Amigurumi Soft, eu vou fazer ele duplo, tá? Pra gente otimizar o nosso tempo. Fazer ele duplo. Eu vou começar aqui 3 voltas abaixo do focinho. 1, 2, 3. Mais ou menos aqui. Deixando o tamanho do focinho com 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 5. Você vai pegar os 5 pontos centralizados. 1, 2, 3, 4, 5. Dá uma olhada se esses 5 pontos está centralizado. Sim, está centralizado. Então, eu venho aqui, pode deixar uma pontinha aqui,
Acho que eu peguei pouco fio. E vamos lá. Ó, se eu fizesse só assim, já ficaria um focinho bem legal, né? Se eu fizesse só várias vezes aqui nesse mesmo ponto, já ficaria um focinho bem legal. Deixa eu fazer aqui junto com vocês para vocês verem. Depois a gente coloca esse enchimento para dentro. Vou fazer aqui várias vezes até o focinho ficar mais grosso. Ó. Olha só, você pode fazer ele dessa forma aqui, tá? E aí você só amarra e ele tá pronto. Olha só como fica diferente um do outro, certo? E fica muito bonitinho mesmo. Tô tentada a deixar ele desse jeito. Mas nós vamos fazer esse focinho aqui. A gente quer experimentar esse focinho aqui, tá bom? Mas eu poderia fazer esse focinho simples, só pegando aqui os 5 pontos e finalizando aqui mesmo. Nem precisaria colocar a parte de baixo e nem fazer esse detalhe. Então essa aqui é uma das opções, tá bom? Mas eu não vou fazer. Nós vamos fazer o próximo jeito. Os dois jeitos é legal. Você vai escolher aí na sua casa qual que você quer. Coloco o enchimento aqui pra dentro. E pra fazer esse outro focinho, eu vou pegar um fio maior. Vou mostrar pra vocês o tamanho que vai ficar esse fio dobrado. Fio Amigurumi Soft eu tô usando, mas poderia usar qualquer outro fio. Ele ficou com mais ou menos 60 centímetros. Ó, 60 centímetros dobrado. Vamos lá de novo nos 5 pontos. Beleza? Beleza. A gente vai fazer aqui uma vez. E a gente pode ir fazendo e já colocando o enchimento pra dentro, porque o fio preto traz muito enchimento mesmo. Então, vamos lá. Eu venho aqui, faço 2 vezes e agora eu vou atravessar esse ponto aqui, ó, porque eu quero que ele fique menor. Então, eu não vou fazer nem nesse segundo, mas eu vou fazer aqui no meio desse ponto, no meio do último ponto, ok? Ó, no meio desse ponto. E vou guardando o enchimento aqui, ou então tirando pra fora. E como eu fiz no meio desse, eu tenho que fazer no meio desse aqui também. No meio do ponto, atravessando o ponto, ok? Agora eu venho aqui e saio no mesmo lugar, só que embaixo. Fazer 2 vezes a mesma coisa. E deixar alinhado aqui, não deixa ele atravessando, tá? E aqui no mesmo lugar, nós vamos fazer no mesmo lugar aqui, atravessando. Agora, nós vamos fazer mais pra cá ainda, atravessando o ponto mesmo, tá? Atravessando o ponto aqui. E aí, nós viemos aqui pra baixo agora. A gente vem aqui pra baixo agora. Ó, alinha aqui o fio, pra ele não ficar atravessado. Aí. Agora, aqui na ponta, a gente vai fazer algumas vezes aqui, pegando 2 pontos. O segredo é você ir bordando para ele ficar como se fosse um triângulo. Aqui em cima maior e aqui embaixo ele vai afinando, certo? Eu vou fazer
E agora eu venho aqui pra cima pra fazer o arremate. Termino aqui e amarro as duas pontas. Pronto, o arremate tá pronto. E agora é só esconder o nó e a ponta do fio. E tá pronto o focinho. Ele vai ser um triângulo, ok? Você poderia deixar assim, mas para deixar esse efeito aqui, com essas duas bolinhas, agora a gente vai pegar esse fio e fazer isso aqui, tá? Ou você poderia pegar também o preto, tá? Vou fazer aqui com o preto, que vai ficar mais visível para você. Mas nesse aqui eu fiz com a cor da pele, tá? Ó, fiz com o branco mesmo. Vou pegar com preto para ficar mais visível para você. Então, você vai pegar aqui e vai introduzir centralizado aqui no nariz, embaixo do nariz, mas centralizado, ok? Ó. E você vai chegar até aquele ponto lá embaixo do focinho que a gente fez um pouquinho mais alto, centralizado também. Olha só, tem que ficar bem retinho. É bem simples essa técnica, porque a única coisa que você vai fazer é amarrar apertado, tá? E tem que ser apertado pra gente fazer, dividir aqui o rostinho dele. Só que o nó tem que ficar bem pertinho aqui para depois a gente colocar ele pra dentro, ok? Então, alinha bem aqui e agora você vai amarrar apertado e depois a gente vai ajeitar aqui, ó. Quase nem dá pra ver, né, o fio preto. Eu venho aqui, ó. Amarrei bem apertado. Vai ajeitar aqui, alinhar. Olha só. Se você quiser mais marcado, você vai passar agora o fio mais algumas vezes. Mas a divisão aqui das bochechinhas já tá pronto. Então, eu vou vir aqui, eu quero mais marcado. Então, eu entro no mesmo lugar que eu saí e saio aqui no mesmo lugar também. E agora eu vou atravessar aqui porque eu quero deixar bem marcado. Amarro aqui embaixo. E agora é só esconder essas pontas do fio. Entrando no mesmo buraco que a gente saiu, como você já sabe. Lá embaixo. E atravessando aqui. Pronto. E aí você dá uma amassadinha aqui em cima pra virar o focinho mais pra cima, tá bom? Vou esconder o fio. E se você quiser deixar ele já desse jeito, tá tudo bem. Mas a gente ainda vai fazer a parte de baixo da boca e dar essa carinha de soninho nele mesmo. Olha só. Que bonitinho que tá ficando, né? Bem especial. Esse aqui é o típico ursinho tradicional, então ele sai muito, ele vende muito mesmo. Então vou deixar ele aqui do lado e agora a gente vai fazer a parte de baixo da boca. Vamos pegar o fio novamente. E agora eu vou fazer aqui um anel mágico com 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar o anel mágico. E vou fazer 6 aumentos. Um aumento. 2 aumentos.
3 aumentos, 4, 5 e 6. Puxo bem o meu anel mágico para fechar bem aqui. E agora eu vou fazer 12 pontos, ou seja, um ponto em cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E tá pronto. Dessa vez a gente não vai fechar aqui com aquela técnica que a gente aprendeu no braço e na orelha, porque senão a parte da boca vai ficar muito grande. Então o que a gente vai fazer? A gente vai costurar juntando as duas pontas antes de emendar lá. Então a gente vem aqui pegando apenas a alça de fora de um e a alça de fora do outro, da frente com o de trás, fechando aqui pra gente poder costurar depois. Prontinho, olha só. Agora a gente vem aqui costurando. E como que a gente vai costurar? A gente vai costurar bem rente aqui no mesmo buraco que a gente costurou o focinho. Não pode ser nenhum embaixo, porque se for embaixo, ele vai ficar com a boca aberta e não vai dar o mesmo efeito. Então a gente vai medir aqui mais ou menos, ó, centralizando, e a gente vai costurar no mesmo buraco, só que agora é pinçado mesmo, tá? Igual o braço e a orelha. A gente vai passando só aqui de dentro pra fora, ó. E sem pular nenhum ponto, vocês já sabem. Atravessando aqui, rente, juntinho ao fuso. E agora, a gente vai fazer, vamos fazer um arremate aqui, para ele não escorregar. Fazemos o arremate e a gente vem aqui pra dentro para fechar a boquinha dele. Então, a gente vem aqui no segundo ponto aqui embaixo, ó. Olha só. Esse é o segredo para deixar a boquinha dele fechada, tá? A gente vem aqui embaixo, pinça aqui um pedacinho da boca. E a gente vai fazer um pontinho aqui, pinçando a boca para cima, para fechar a boca. Quando a gente terminar, a gente faz o arremate e tá pronto. Ó. Fazemos o arremate aqui embaixo mesmo. Mas essa boquinha é só um detalhe. Se você quiser deixar sem a boquinha, também fica muito lindo, como a gente já viu. Aí agora você vai dar aquela amassadinha de novo, levando tudo pro lugar. O olho pro lugar, levantando um pouquinho aqui. E eu vou guardar esse fio como enchimento. Não desperdiçar fio. E tá pronto o nosso focinho. Agora sim ele é um ursinho, né? E um ursinho com a cara bem manhosa, com esse biquinho assim, fica muito fofo. Mas a gente ainda falta fazer esse chapéuzinho maravilhoso, que pode ser um chapéu de Natal, como é o vermelho, lembra do Natal,
Mas quando a gente fizer ele no azul com branco, ele vai parecer um pijama, tá? Aqueles chapeuzinhos de pijama, que é muito tradicional também para ursinho infantil. Então, na próxima aula, a gente vai fazer o chapéu do Guto, o ursinho sonho de Natal. Um beijo, um queijo, uma rapadura. Até a próxima aula.